Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje o nosso tema é muito importante. A gente vai falar sobre a relação entre o perispírito e o nosso adoecimento. Lembrando que perispírito é esse envoltório fluídico que liga o corpo físico ao espírito. Para isso, a gente convidou, além da Miriam dos Anjos, Thaís Banzato, que é coordenadora do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita de Osasco, em São Paulo, mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular, com experiência na pesquisa do câncer. Atualmente atua como professora em uma faculdade de medicina. Muito bem-vinda, doutora Thaís, tudo bem? Olá, muito obrigada, Ana. Um beijo, Miriam. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já assisti outro programa com vocês e eu estou muito feliz de estar aqui porque eu acho que vocês lidam com temas que são, assim, temas às vezes, muitas vezes pesados, né? Ou com muita parte da ciência, mas de um jeito muito leve, um jeito gostoso. E eu acho que é assim que a gente tem que aprender espiritismo mesmo, tem que ser leve. E tirando muitas dúvidas, né? Porque esse programa, a ideia desse tema, surgiu de um programa que Thaís participa, da AME Osasco no YouTube, chamado Saúde e Espiritismo, que vai ao ar às terças à noite, pelo programa pelo canal do YouTube da AME Osasco, acho que é quinzenal. E nesse programa, Thaís, você me chamou a atenção porque você fez uma pergunta muito pertinente. Você disse assim: por que uma pessoa que cuida tão bem da sua saúde, uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que pratica exercícios físicos, não fuma, uma ingestão de álcool mínima, como é que essa pessoa, mesmo assim, ela adoece? É uma questão que todos nós nos perguntamos, né? E também, por que pessoas com o mesmo tipo de doença, às vezes, têm evoluções tão diferentes? Umas se curam da doença, outras desencarnam com aquela doença. Então, para falar sobre tudo isso, vamos começar te perguntando o que é esse perispírito, né? E por que ele tem essa influência tão grande no nosso adoecimento ou na nossa saúde. São questionamentos, Ana, que eu faço para mim mesma. Então, diante da doutrina espírita, a doutrina sempre foi, para mim, a resposta de muitas coisas que eu não sabia explicar. Então, desde pequena, eu já tinha essas ideias. Eu estudei num colégio católico e eu perguntava, levantava a mão e perguntava mesmo, mas por quê? Mas por quê? E eu ainda continuo sendo essa pessoa. Eu sou pesquisadora, eu pergunto muitos porquês, mas dentro da faculdade de medicina, como eu dou aula, toda vez que eu estou lá na frente dando aula de patologia, seja qualquer uma das doenças, muitas vezes eu falo a mesma palavra. Eu falo a palavra assim: a causa dessa doença é idiopática. O que significa que ninguém sabe. Só que são muitas doenças e são muitas causas idiopáticas. E aí eu penso assim, não é possível que as pessoas não levantem a mão, os alunos não levantem a mão e perguntam para mim: professora, como assim? A senhora não estudou? O que está acontecendo? E parece, e mesmo dentro dos livros, os autores muitas vezes trazem hipóteses, coisas que a gente ainda não sabe. Então, por exemplo, algumas doenças crônicas, como doenças autoimunes, ainda é muito difícil a gente saber uma causa. Doenças, por exemplo, endometriose. Toda vez que a gente explica falando, olha, existem hipóteses, e aí a gente não explica a causa. Então, Ana, sempre ficou aquilo na minha cabeça. Por quê? Eu sou saudável, eu faço tudo que está no script para fazer, e mesmo assim algumas doenças aparecem. Outra pergunta que também não sai da minha cabeça, e eu acho que essa vem uma resposta um pouco mais para frente, então quem sabe eu não encontro o André Luiz aí para responder, que é assim, é a metástase. Então, a pessoa tem o mesmo tipo de câncer e naquela pessoa a metástase acontece e em outra pessoa não. E eu dou essa aula, eu dou aula de metástase. E aí eu fico pensando, por que aquele órgão já está preparado para receber a doença e em outras pessoas isso é bloqueado? A pessoa não fica com metástase. Então, são várias perguntas. E a gente tem que levar, então, em consideração que tem doenças que não, além de tudo da gente não saber a causa, tem doenças que mesmo a gente sabendo a causa,
ela não responde a tratamentos convencionais. A gente teve isso com a Covid, por exemplo. As pessoas pegavam a mesma Covid, o mesmo vírus, e cada pessoa respondia de uma maneira àquele vírus. E teve gente que veio a desencarnar por conta disso. Então, qual é o motivo por trás disso? Por que aonde a gente começa essa história? Eu acho que a gente começa essa história na doutrina explicando para a gente que a gente não é só o corpo físico. Aí isso já é muita coisa. A gente é composto, né, por um espírito imortal vivendo uma experiência temporária nessa matéria, né? O perispírito, como a Ana falou, é a peça-chave para a gente entender isso, porque o perispírito, ele é quem arquiva as nossas experiências anteriores. Algumas outras religiões já traziam esse termo de corpo espiritual, né? Então, no espiritismo a gente fala perispírito, mas também pode falar corpo espiritual. Ele vai ser, segundo Allan Kardec, né, ele usa essa palavra, o elo entre o espírito, que é imaterial, e o corpo, que é material. Então, pensem, a gente tem conexões que são imateriais, né? Como é o caso do pensamento, e aí a gente tem coisas que são materiais, como é o corpo físico. Essa relação entre o espírito e o corpo físico tem que passar, então, por um outro envoltório, e esse envoltório, Allan Kardec traz para a gente que ele é semimaterial, ou seja, ele nem é o que a gente conhece de físico e nem é o que a gente fala sobre espiritual. Ele é um meio termo. O que significa para a gente que ele é composto por algumas coisas que não estão na nossa tabela periódica, a gente ainda não conhece. Claro, ele fala de elétrons, de fótons, outras características vibracionais, mas ele ainda traz que essa composição ela é semimaterial e a gente não é capaz de entender ainda. Aliás, Allan Kardec fala uma frase muito interessante, ele fala assim, quando a medicina descobrir o perispírito, ela vai dar um salto de 100 anos em 5. Uhum. Então, esse perispírito a gente ainda não sabe. A gente sabe que ele é a interface, né, entre o espírito e a matéria, e que a gente pode lesionar ele. Por isso que é interessante a gente falar de doenças e perispírito. As doenças, elas estão intimamente ligadas ao perispírito. André Luiz fala que é tão intimamente ligados que 75% das nossas doenças, elas advêm de alguma característica do nosso perispírito. Uhum. E aí a gente pode ir lesionando esse espírito durante a nossa encarnação, com sentimentos, com emoções, com substâncias químicas, com, muitas vezes, automutilação. Isso vai fazendo que a gente tenha lesões desse perispírito, e essas lesões perispirituais podem dar origem às doenças. Então, assim, é uma dupla via. A gente tem a nossa encarnação de agora, que a gente pode lesionar o nosso perispírito, mas a gente tem encarnações anteriores que a gente já lesionou, e que a gente traz nessa encarnação o perispírito lesionado, que vai causar uma doença física. Então, respondendo a sua primeira pergunta, Ana, por que mesmo cuidando bem do nosso corpo, a gente é acometido de doenças físicas e emocionais? A resposta é porque essa é a vida que a gente está vivendo agora. As nossas encarnações anteriores, a gente, muitas vezes, sofreu consequências do que a gente fez. É a lei da ação e reação. Então, muitas coisas que a gente fez nas vidas passadas podem ter feito marcas no nosso perispírito. E aí a gente vem para essa vida e o nosso corpo físico, ele expurga essa doença, né? E aí, assim, o que a gente tem que deixar claro, até para quem está assistindo, né, para quem está ouvindo a gente, é que Deus não é punitivo, né? A doença, muitas vezes ela foi relacionada com religião, logo no começo, né? Ela foi muito relacionada com religião, e todas as religiões traziam muito esse aspecto punitivo, esse aspecto de pecado na doença. Impurezas, né, também. E isso faz com que a gente, quando adquire essas doenças, ou quando encontra essas doenças no nosso corpo, pense o que eu estou fazendo de errado, o que eu fiz errado. E muitas vezes a pergunta não é por quê, né? Para quê? Para que essa doença apareceu
no nosso corpo, nessa encarnação, naquele local, o que ela tem para mostrar para a gente, né? Achei interessante, Thaís, né? Você chamar a atenção que esse lesionamento no perispírito, ele é imaterial no sentido de pensamento, das emoções e sentimentos. Como é que a gente lida com a nossa dificuldade, né? Como é que a gente lida com a crítica, né? É tão interessante porque raramente a gente pensa que uma mágoa, um ressentimento, né, possa alterar a nossa máquina biológica, o DNA, e gerar uma doença, né, que antes era tida, né, por cunho muito genético, e hoje a gente sabe, né, eu acho isso fantástico, o quanto o nosso pensamento, as nossas emoções geram a nossa saúde, né? E Joana sempre fala da questão da saúde do homem integral. E nós estamos falando aqui, você está nos trazendo, essas lesões que nos levam a transtornos físicos, né? Patologias a nível físico, mas também nós podemos levar patologias a níveis mentais também, né? Não pode acontecer isso? Pode. Eu queria lembrar... Pode falar, menina. Não, eu queria também trazer isso, que não é apenas lesões que vão se manifestar no nosso corpo físico como uma doença física, mas também nos levando a transtornos mentais que a gente às vezes faz na nossa infância de conhecimento, vou chamar assim, uma associação com algo externo a nós, né? Embora o ambiente tóxico, seja lá também seja um agente, um fator, né, desencadeante, mas o maior fator desencadeante da nossa ausência, né, de saúde, vou dizer assim, não como uma ausência de doença, mas como lidamos com os nossos pensamentos e as emoções, já que eles ficam impressos, marcados, né, nesse perispírito. Pode prosseguir, Thaís. Nesse início que eu falei para vocês, né, de como a gente via a religião via a doença, depois surgiram os pensadores da medicina mais atual, e esses pensadores da medicina mais atual colocaram, então, o problema era na matéria, a doença era só a matéria. Então, se tinha um cunho religioso antigamente, quando a medicina surge, é só material. Então, você tem grandes estudiosos fazendo a parte de anatomia, observando os corpos, observando as doenças e falando, isso aqui é uma coisa material. E aí, quando vem Freud vai mudar um pouco esse aspecto. Freud traz essa ligação entre as emoções e as doenças. E esse já é o começo da gente perceber isso. Eu acho que isso está um pouco na nossa... Já está enraizado um pouco na medicina, porque antigamente, quando uma mãe ia com o filho para o médico e o médico falava, isso aqui é uma virose, a gente até acha engraçado, falar, tudo é virose. Hoje em dia, a nova virose é qual? Você está com qualquer problema, a gente não sabe o que é, você vai para o médico fala, estresse. Aí eu acho interessante isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que é o estresse? Por que o estresse causa isso? É sempre um aumento de cortisol que causa isso? O que o estresse está fazendo com você para que você mostre essa doença? Por exemplo, uma gastrite. Porque assim, a gente sabe causas de gastrite, a gente sabe o aumento de HCl, a gente sabe H. pylori, sabe? A patologia da doença, ou a etiopatologia, de onde ela vem, tá claro. Por que um pensamento, por que aquele nervosismo está te causando gastrite? Não tem resposta. Não uma resposta nessa medicina que não é integral, como vocês disseram, né? Então, assim, o que a gente percebe é que dentro dessa ligação entre o pensamento e o que está indo para o nosso corpo, aliás, a gente usou, né, a palavra pensamento é imaterial, mas hoje a gente sabe que o pensamento é materializado, né? Então, todo esse pensamento, quando ele vai passar para a nossa região ali do encéfalo, né, da fossa romboide, a gente tem ali a epífise, que é a pineal, glândula pineal, a gente tem o quarto ventrículo de encéfalo, toda essa região, ela fica banhada por esse pensamento. Esse pensamento, ele é levado para essa região, e essa região descarrega todas essas informações do nosso corpo. Como descarrega essas informações do nosso corpo? Através, muitas vezes, do nosso sistema hormonal. Então, por exemplo, cortisol.
quem forma o cortisol é a glândula suprarrenal. Por que ela foi ativada? Por que a gente está querendo fazer essa luta e fuga, né? Que é para que serve o cortisol? O cortisol é bom, a gente precisa acordar, ele é um hormônio bom. Mas por que ele está demais no nosso corpo? Por que tanta gente hoje tem alterações, por exemplo, na tireoide? E aí, vocês sabem, quando a gente tem alteração na tireoide, não muda só a tireoide, muda o nosso corpo inteiro. A gente fica letárgico, fica cansado, fica com mais fome, se você tem uma pouca produção, né, de hormônios da tireoide. Então, a realidade é que esse sistema de pensamento, junto com o nosso organismo, ele é intimamente conectado. O perispírito, ele é intimamente conectado com cada uma das nossas células. E aí vem a questão que a Miriam falou. Gente, se eu estiver falando demais, pode entrar. Vem a questão que a Miriam falou, que é assim, antes a gente acreditava que era uma coisa genética. Antes de acreditar que era uma coisa genética, a gente acreditava, bom, então o problema está no corpo. Então o problema está no órgão. Então o problema está... Eu consigo ter o advento do microscópio, o problema não está no órgão, o problema do microscópio está no tecido. Aí a gente vai ver o tecido. O problema da doença não está no tecido, o problema da doença está... Aí a gente vai colocando cada vez menor o problema. Mais camadas. Isso, a camada cada vez menor. Então, o problema é genético. Beleza, então o problema é genético? Vamos observar a genética de todo mundo. E aí a gente observa que, primeiro, a gente é muito parecido com o macaco, e segundo, que a maioria das causas da doença não está na parte genética. Então, calma, então não é a genética, então deve ser outra coisa. As pessoas têm genes de todas as doenças. Isso. Muitas nunca serão desenvolvidas, a maioria. Isso. Por quê, né? Mas, e aí, pode falar, Miriam. Vou entrar nesse argumento. Creio que, na verdade, todos nós temos geneticamente essa capacidade de desorganizando geneticamente, a gente desenvolver uma determinada doença, né? Mas é aquela primeira pergunta, né? Por que uns sim, outros não? E o que dispara, né? Esse DNA a desenvolver, a expressar essa doença, né? Uhum. Antes a gente acreditava que era hereditário. E aí a gente foi vendo que, por exemplo, doenças como o câncer, a maioria não é hereditário, mas está ligado aos genes. E como está ligado aos genes? É essa multiplicação que não para, de células que não param, e aí como ela está multiplicando muito rápido, pode ser que aconteça erros aí nessa multiplicação. Pronto. Mas por que aconteceu esse erro numa pessoa e em outra pessoa aparece só uma bolinha, um pólipo no intestino? Só apareceu um pólipo, você tira o pólipo, acabou. Aí tem outras pessoas que aquele pólipo de intestino forma um câncer ali que é invasivo, faz metástase. O que está acontecendo ali dentro? Aí, algumas pessoas pensaram assim, bom, então não é genético? Então pode ser alguns organismos invasores, por exemplo, vírus, bactéria. O problema está aí fora, a gente é exposto, pronto. E aí a gente sabe que não é isso. Por exemplo, o Covid. Teve gente que, mesmo tendo contato com o Covid, não desenvolve um Covid, fica só com dor de cabeça. Outra pessoa que desencarna por conta disso. Então, também não é aquele vírus. E aí entra o papel do perispírito. Aquele perispírito, diante de todas as nossas encarnações passadas, ele pode ter sofrido algumas lesões. Então, por exemplo, uma pessoa que abusou de álcool na encarnação passada. A região ali do fígado daquela pessoa, ela já vem como se fosse uma rachadura ali naquela região do fígado. Bom, nessa encarnação, ela vai ter algum problema no fígado? Não sabemos. Mas ela tem uma predisposição maior a ter uma alteração naquele órgão. Então, o pouco que ela faça já é capaz de alterar aquele fígado. E aí, por exemplo, pode ser cigarro. O cigarro, então você fumou muito, 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 e aí você vem com uma lesão, por exemplo, nessa região de cordas vocais. E aí, nessa encarnação, você pode vir, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço. Entendendo que, como a gente falou, não é porque você pecou que você vem para cá com uma doença para você sofrer, porque Deus é assim. A gente traz essa alteração no nosso corpo físico muitas vezes como um pedido durante a nossa encarnação, né? Então, quando
quando a gente vai reencarnar, a gente monta mais ou menos como que vai ser esse nosso corpo físico. E aí, dentro dessas alterações, a gente pede para aqueles mentores que estão formando o nosso corpo físico, para que aquela região ali, ó, tenha alguma alteração. Aí você vai perguntar para mim, Thaís, a gente vai pedir para ter a doença? Muitas vezes, a doença é que faz a gente parar para pensar o que está acontecendo na nossa vida. Então, acredito que cada um que está assistindo a gente, ou cada uma de vocês, já se deparou com algum tipo de doença, ou na gente, ou em outra pessoa, que fez a gente recalcular a rota e falar, desse caminho não tá bom. Então, muitas vezes a gente pensa na doença como uma coisa ruim, mas a gente tem que pensar, no livro que eu tô lendo, que chama Por que Adoecemos, ele faz um paralelo, como se fosse assim, o caminho até a gente chegar à nossa evolução, ele é um caminho de pedrinhas, assim, muito bem feito. E aí o que acontece? Deus muitas vezes faz com que a gente não caia em abismo. Do lado desse caminho de pedrinha tem um abismo desse lado e um abismo do outro lado. Às vezes Deus é como se ele fisicamente entrasse em contato com a gente e coloca um monte de lança, assim, ó, em volta do caminho. E aí a gente muitas vezes vai se desviar do caminho para cair no abismo e a gente bate na lança. E a gente sente dor. E aí, na verdade, a gente pensa assim, ai, que absurdo, olha a dor que eu tô sentindo. Na verdade, é Deus se materializando ali, colocando aquela dor na gente, para que a gente não desvie do caminho total. Então, ela faz parte daquele caminho. A Miriam perguntou, né, sobre as emoções, como que a gente faz. Muitas pessoas, diante da dor, diante da doença, elas param nesse caminho. Porque elas sabem que o processo de se conhecer, de evoluir, muitas vezes vai pinicar, vai doer, vai machucar. E, na verdade, quando a gente tem contato com doenças, a gente tem que ter isso muito claro na gente. Essa doença, ela passou do perispírito para o corpo físico. Agora é a hora da gente liberar elas. Porque se ela já passou para o corpo físico, se a gente conseguir uma cura mental, né, uma capacidade mental de entender aquilo que está acontecendo, a gente chega numa cura. Pode não ser nessa vida, mas se ela já passou por corpo físico, a gente já entendeu aquele processo, esse é o fim dela. Na próxima encarnação, acabou, né? Então acho que é importante, né, colocar ali a doença não como uma coisa só, uma coisa ruim, né? Nesse sentido, né, que você está trazendo, desculpe te interromper. Não, pode. A gente, levando para esse raciocínio, então, uma doença se expressou no meu corpo físico, mas eu me equilibrei, mudei minha maneira de pensar, eduquei minha maneira de gerenciar as emoções, né, de lidar com a dificuldade da doença, com a dificuldade da vida, mas mesmo assim a gente vê que a pessoa muda, mas ela desencarna com aquela doença, né? O fato de mudar emocionalmente e também a questão do pensamento não é uma matemática que vai fazer com que eu me cure daquela expressão física daquela doença. E esse corpo, quando desencarna, né? A gente está falando do perispírito, fica marcado, lesionado, desencarnei com aquela lesão ainda, porém, emocionalmente e mentalmente, desencarnei melhor. Como é que fica esse espírito depois do desencarne, e como é que isso acontece olhando pela questão do perispírito? Só uma coisinha, nessa hora que a Miriam fala, fiz minhas mudanças interiores, às vezes a gente não sabe bem o que significa isso, né, Thaís? Uhum. Será que é a aceitação daquela doença, a confiança, a esperança? Fala também um pouquinho, porque isso é a cura espiritual a que a Miriam se refere. Pode não ser a cura material, né, Miriam? Você está trazendo aqui. A pessoa vai desencarnar com aquela doença, porém, o espírito dela pode estar muito modificado. Eu quero que você fale sobre isso. Mas, na prática, para as pessoas entenderem o que é isso, né? Porque é tão interno. Cada um passa de um jeito, né, Thaís? A nossa formação do perispírito, ela tem pelo menos 4 camadas, né? A doutora Marlene Nobre escreve um livro mostrando as camadas. Então,
você precisa pensar que se ele é um elo entre o espírito e o perispírito, significa que tem algumas partes que estão mais próximas do espírito e algumas partes que estão mais próximas do corpo físico, né? E tá, então, quando a gente desencarna, todas essas partes vão embora com a gente? Não, algumas partes ficam com o corpo físico, né? E outras a gente desencarna e leva elas. Essa ligação entre a doença que a gente teve no nosso, enquanto a gente estava encarnado, e o que a gente leva para as outras regiões, depende muito, como vocês falaram, de como a gente seguiu essa encarnação. E assim, não é que no final da sua vida, durante 6 meses, você começou a ter pensamentos positivos e aquilo vai ser alterado. É a gente, durante a nossa vida, aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Joana de Ângeles já traz, né? A busca da nossa sombra. O que é aquilo que a gente tem de pior na gente? A gente olha, fica de frente com aquilo durante a nossa vida, entende que aquilo faz parte da gente e como a gente tenta ser melhor a cada dia, né? Diante dessa característica que a gente tem. Então, a gente não pode, dentro de um pêndulo, né? A gente não pode ser só a coisa ruim, aquela característica, nem só a coisa boa, aquela característica. É aquele caminho do meio, assim, dentro daquela característica. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito ansiosa. Que bom que você é uma pessoa muito ansiosa. Se eu sou ansiosa, significa que quando a Ana me chama para entrar na live nesse momento, eu entro na live nesse momento. Eu fico esperta, né, perto daquele horário. Quando eu vou lidar com um paciente, eu atendo ele no horário, ou quando eu vou fazer uma cirurgia, eu me preparo muito bem para aquele procedimento. A ansiedade é uma característica boa, né, uma emoção boa nesse sentido. Agora, se a ansiedade faz um dia antes eu não dormir, a ansiedade faz eu ficar prevendo o que vai acontecer, pensando no futuro, esse já não é um sentimento bom. Mas esse sentimento é bom ou é ruim? Depende de como está na gente. Então, quando a gente vai entrando na parte da psicologia, lidando com as nossas sombras, a gente vai percebendo, a gente vai começando a colocar todas essas emoções, todos esses sentimentos, de uma maneira em que não prejudique a gente. A gente não deixa de ser a gente, né? Como vocês podem ver, eu sou a espírita que fala desse jeito, fala rápido, fala alto. Não é porque eu sou espírita que eu preciso falar calma, que eu vou... Não, cada um dentro da sua personalidade vai trazer aquelas emoções, né? E essas emoções ao longo da nossa vida, quando a gente vai dando nome às emoções, quando a gente vai conhecendo essas emoções, esse autocuidado, essa autopercepção, a gente vai lidando com as nossas dores. Sejam elas de infância ou sejam dores que a gente nem entende por que elas estão lá, mas a gente entende como mudar, como ressignificar, né? Então, o processo terapêutico, a partir do nosso conhecimento, assim, de quanto a gente quer se conhecer, ele é importante porque ele vai depurando o espírito e vai depurando o perispírito. A gente vai encontrando ali coisas que a gente pode ir limpando, né? Aspectos, por exemplo, os livros trazem bastante isso sobre por que a gente adoece, a culpa, o remorso. Então, são sentimentos que a gente mal sabe porque fica voltando, a gente fica em looping, com aquele sentimento de remorso. Aquilo não serve para nada. A gente tem que colocar em ações durante a nossa vida para que esses sentimentos, essas emoções, elas se refaçam dentro da gente. E a gente conseguindo colocar isso em outro lugar, conseguindo se encontrar, ou seria perfeito, né? Como a Joana diz, encontrar o self, você mesmo se encontrar. Quando você se encontra, você muitas vezes limpa esse corpo energético. E que se não limpa a sua doença de agora, encarnado, pode limpar ela no plano espiritual. E aí é a pergunta da Miriam. Quando eu vou para o plano espiritual, se eu já fiz esse processo e a doença não foi curada, né? Mas eu já estou nesse processo, o que acontece lá no corpo espiritual? Isso vai depender de como você está, essa adaptação do plano espiritual varia conforme o nível evolutivo da pessoa, o nível moral da pessoa. Então, se você é um espírito elevado, assim, moralmente elevado, o que acontece? O seu perispírito, quando vai para outra dimensão,
ele é bastante luminoso, ele é muito mais sutil, né? E aí você faz essa transação imediata para as colônias. Você não se encontra doente. Isso acontece muitas vezes com quem desencarna muito cedo. Então, essa também era uma pergunta que eu fazia quando criança. Um câncer, por exemplo, leucemia em criança, Sim. né? O que aquela criança fez nessa vida para ter uma leucemia, né? Então, esse espírito muitas vezes já está evoluído, aquela doença vem só como depuração para ele já ir para o plano maior. Existem espíritos medianos que ainda estão em evolução, né? Que é o caso do André Luiz, né? Quando ele conta no livro, no Nosso Lar. Então, passa por um período de adaptação, que pode ser um período de sono ou em zonas umbralinas, mas continua sentindo, né, Miriam? Continua tendo a sensação daquela doença. E muitas vezes o perispírito está tão denso que você consegue ver aquela doença na pessoa. Pode acontecer com um viciado, com um suicida. Isso tem a ver com apego? Isso, Isso tem a ver com apego? Uhum. Pessoas que são muito materiais, muito ligadas a esse campo material, o perispírito dela é denso. Então, quando ela desencarna, muitas vezes elas nem sabem que desencarnaram, porque está tão denso, está tão aqui na matéria, que não desenvolve. E aí precisa de médico, precisa dessas colônias, desses hospitais que são feitos, para entender que aquela doença, muitas vezes, sei lá, a pessoa tomou um tiro, né, e ela fica com aquele tiro aparecendo, ou ela se deu tiro, né, e aí ela fica com aquele tiro sangrando, tudo aquilo acontecendo, porque aquele é um processo dela, aquele corpo está bem denso. E muitas vezes, então a gente falou do espírito de nível elevado, o espírito que vai passar por esses hospitais, que está ali mediano, né, em evolução, e tem aqueles que ficam apegados e são os obsessores. Esses mantêm a matéria muito densa, praticamente a forma do corpo físico mesmo, inclusive da doença. Então, você vai ver esses espíritos em sofrimento no outro plano, muito parecido com o que a gente sofre. Eu acho que isso é importante a gente falar, que antigamente a gente acreditava que esses espíritos, quando são obsessores, a gente acreditava que eles deviam ir embora. Nossa, sai esse mal. Mas eu acho que hoje a gente também tem esse papel de dentro da doutrina espírita, entender que quando a gente desencarna, a gente continua a mesma pessoa, né? A mesma coisa. E esses espíritos que desencarnaram, quando eles vêm como obsessor, ou vêm com uma comunicação no centro espírita, esses espíritos também precisam ser acolhidos. Eles também muitas vezes, por ignorância, estão fazendo aquilo sem entender o que está acontecendo. Estão tão densos, tão materializados, que a gente tem que acolher. E se esse espírito que está tão denso consegue ter uma ligação com a gente, o que a gente está fazendo que está fazendo com que a gente esteja conectado com esses espíritos que estão em tanto sofrimento? Significa que aqui, nessa encarnação, a gente está em muito sofrimento, né? Às vezes a gente tem pensado, né? Nós estamos na sintonia deles. A mesma sintonia, a mesma vibração. Então, aí você fala, por que eu estou nessa mesma vibração? Porque quando você liga o rádio e você está numa sintonia que você quer ouvir uma música, sei lá, uma música erudita, você vai lá na música erudita. Quando você quer ouvir samba, vai no samba. Quando você quer ouvir rock, você vai no rock. Por que a gente está conectando bem com esse espírito que está tão denso? Qual que é o nosso papel dentro disso, né? O nosso papel é perceber que muitas vezes quando a gente está obsediado, o que a gente precisa mudar dentro da gente? Qual que é o pensamento que tá sendo gerado na nossa cabeça que está fazendo com que a gente fique com o corpo tão denso? Porque, não sei se eu ia falar assim, infelizmente a gente não vê nosso perispírito, mas eu não sei se é infelizmente. Às vezes é felizmente a gente não vê nosso perispírito. Porque se esses pensamentos, eles são jorrados, então, né, nessas localizações onde liberam essas energias, então, dentro do perispírito, eu acabei não falando, a gente tem a formação dos centros de força, que são os chakras, né, que em outras religiões chamam de chakra. Então, você tem aquela ligação que eu falei para vocês ali na fossa romboide, e aí libera essas energias para todo o nosso corpo. É como se fosse, eu penso sempre em usina hidrelétrica,
que você libera água para o corpo inteiro. Só que tem regiões que tem a usina hidrelétrica. Aquela usina faz o quê? Comporta o máximo de água que ela conseguir para liberar energia. Esses corpos, esses centros de força são a mesma coisa. A gente tem o coronário, a gente tem o cardíaco, o genésico, a gente tem vários centros de força que são onde a gente condensa essa energia e libera essa energia. Muitas vezes, a gente faz essas regiões ficarem entupidas, né? Com o nosso pensamento, a gente vai jorrando coisa ruim para várias regiões do nosso corpo. E aí, essas regiões, elas estão sendo lesionadas. E aí, de novo, ela pode ser lesionada e mostrar uma doença física, ou ela pode ficar lesionada quieta. O que muitas vezes, né, Miriam, que nem você falou, e a doença mental? Muitas vezes, a gente lesiona essas regiões, ou a gente vem influenciando essas regiões com pensamentos ruins, que com o passar do tempo, isso vai fazendo aquelas ranhuras, né? Aquelas rachaduras no nosso perispírito. E muitas vezes são causas de depressão, por exemplo, né? Sim. Esses pensamentos de culpa, ou pensamento de muito ódio. Aí você pode ter, por exemplo, uma úlcera, você pode ter uma doença no estômago, um tumor do estômago, mas você pode ter também aqueles pensamentos banhando essa região. E aí essa região tem aspectos depressivos, né? Ana, sim. Desculpa, você falou uma coisa importante, né, Ana? Um estado de aceitação, né? Enquanto a gente não compreende, né, o quanto isso é uma força, né, uma potência para que a gente possa vencer essas nossas etapas evolutivas, enquanto não houver, de fato, uma aceitação, né, da gente, né? Enquanto a gente está nesse processo de aprender, acerta, erra, e a gente só aprende pelos erros ainda, né? A gente não aprende acertando, pelos erros, é que a gente vai construindo uma condição melhor, né? Pode seguir, Ana. Não, é porque a gente está caminhando para o final, né? Mas é tão interessante, passa rápido. Mas uma pergunta, Thaís, muita gente adoece e todo mundo pensa, né? Como assim? Eu estou doente e eu quero ficar bom. Mas será que todo mundo quer ficar bom? Todo mundo quer se curar da sua doença de verdade? Fala sobre isso um pouquinho. Nossa, tem uma frase do Dr. Bezerra de Menezes que ele faz o prefácio de um livro que chama Saúde. Esse livro é do João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Esse livro é muito bom, gente. Ele é um livro antigo, tem uma moça na capa, chama Saúde. Ele é da editora espírita Fonte Viva, Cristã Fonte Viva. Ele fala uma frase que eu sempre gosto de lembrar. Ele fala assim, o Dr. Bezerra de Menezes, eu vou ler aqui porque muitos não querem se curar por não terem interesse em mudar de vida. Eles tomam uma injeção e neutralizam seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Eles tomam um xarope e isolam o seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos pela vingança e pelo ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Ou seja, a gente está pondo para dentro remédios materiais que a gente acha que vão fazer todo o efeito. Mas se a gente não trabalha tudo isso que ele acabou de citar, nós não estamos curando o espírito, que é para que a gente impregne no perispírito essa cura, né, Thaís? E essa doença volta, ela volta. A gente volta ou agora isso. ou depois, porque tudo isso que a gente está conversando aqui não faz sentido se a gente não tiver a ideia de um espírito imortal. Isso. Se a gente tiver a ideia da cura só nesta vida, nós não vamos ter sucesso nisso, porque nós vamos adoecer, vamos desencarnar dessa doença e vamos achar, não tem cura, eu vou morrer e acabou-se. Mas se a gente tem essa ideia toda dessa construção, eu estou construindo a minha saúde, talvez não para essa encarnação, eu estou construindo a minha futura saúde. Então, eu preciso ter
esse pensamento, esse ideal, porque pode ser que aqui é esse câncer que eu tenho, essa diabetes, esse tumor, esse tudo que eu tenho aqui, essa doença autoimune e tanta coisa, eu encarno dela, né? Mas É sempre como é muito que eu vou... difícil pensar isso, né, Ana, quando a gente está vivendo, né, a doença. Então, eu acho que muitas pessoas podem estar assistindo a gente pensando isso, como que eu vou agradecer uma doença, né? Tem gente que fala assim, quando eu adquiri meu câncer, no sentido assim, foi tão importante para mim que aquele câncer, quando ele apareceu, aí ele mudou. Muitas pessoas, por exemplo, ficam paraplégicas e aí mudam de vida. A doença, ela é um divisor de águas para muita gente. Para outras, não, né? Para outras Ao sofrimento. Só sofrimento. E para outras a partir desse momento eu mudo o pensamento, dou a importância para coisa que eu não dava importância, né? Acho que é interessante a gente pensar isso, é um diário de vivências. A gente não adianta mudar o pensamento um dia e o outro dia ser impaciente na fila do mercado. Muitos espíritas aqui, ó, que agora ele falou, você está tomando água fluidificada, está recebendo passe e está saindo de lá e não está se olhando, né? E Thaís, como é querer, né? Não é? Não é querer, é fazer, né? É um trabalho, né? Porque não é fácil. Então, toda vez que você tem que voltar naquilo, é árduo. A maioria das pessoas prefere ficar ali naquele caminho que eu falei para vocês, sem ser tocado pela lança. Não precisa, fica liberado. Em algum momento, se não for nessa vida, é em outra, Exato. Né? É. Isso vai tocar de alguma forma. Quanto antes, melhor, né, Thaís? Exato. Porque a gente já começa a construir a nossa saúde. E antes da doença, a gente pode cada vez antes, né? Então, prevenir a doença, a gente já sabe também. Então, pode ser que você tenha uma lesão no seu perispírito que, através da sua vida, da sua vivência, desse diário de vivência mesmo, o melhor possível e se autoconhecendo, você previna as doenças que estão por vir. Era um câncer, vem como um pólipo. E, inclusive, tem numa literatura espírita, que eu acho que a gente já citou, né, Miriam, uma vez aqui em algum programa que a gente fez, de uma professora, veio professora nessa vida, né, decidiu ser professora, mas em outra vida ela foi atacada pela maledicência, e isso causou muito prejuízo para ela, para muita gente. Era para ela ter vindo, claro, com o perispírito dela lesionado nessa região da fala, mas ela se comprometeu tanto a se modificar nesta vida que os espíritos superiores bloquearam aquela doença naquela encarnação e ela usou a fala para edificar, para ensinar, então ela se tornou uma professora primária. E assim ela conseguiu curar o perispírito sem passar pela doença. É importante a gente falar que também isso pode acontecer, né, Thaís? E esse processo de depuração, às vezes a pessoa vem com uma doença muito grave, por exemplo, um câncer de pâncreas, que não tem cura, por enquanto, que em pouco tempo a pessoa venha desencarnar, né? E que isso não é aquela parte que a gente falou de pecado, né? Não é aos olhos de Deus, essa é a chance da pessoa de ter se modificado, de ter vindo com essa doença, né? Eu falei tanto das doenças que eu só esqueci de uma partezinha que é a mais importante de todas, que está relacionada à cura, que a Miriam tinha perguntado, né? Então, os médicos dos médicos que a gente considera, né, é Jesus. Ele já trouxe todas as informações durante o período em que ele esteve aqui, né? E toda vez que a gente é muito bem intuído para descobrir novos medicamentos ou novos equipamentos, é muito importante que a gente também confie nos médicos encarnados, que o plano espiritual está sempre em contato com esses médicos, para que eles, então, tentem diagnosticar, usar os medicamentos também que são necessários, e a gente fazer sempre essa junção entre a espiritualidade e os encarnados, né? Vários centros espíritas hoje têm o Instituto da Saúde, que é essa ligação mesmo entre os médicos encarnados e os médicos desencarnados, mas eu queria deixar bem claro que o Evangelho, essa vivência moral, né, do Evangelho, segundo Jesus, faz com que a gente também crie um sistema imunológico.
dentro da gente. Nosso sistema imunológico estando bem forte, bem amadurecido, ele é capaz de segurar a maioria das doenças. Então, o caminho está aí. A gente já sabia, né? Mas o caminho está aí. É interessante todo esse assunto, é difícil a gente esgotar em um programa, a gente vem falando sobre esse tema de diversas formas aqui também, né, Miriam? A contribuição da Thaís é mais uma, super importante. Thaís, a gente, infelizmente, vai ter que encerrar o programa, mas a gente quer te agradecer imensamente a tua participação, o teu poder de comunicação, de explicar de uma forma simples, afinal, ela é uma professora, né? Questões tão complexas. Fica um convite para as pessoas que gostaram para se buscarem esse tema na literatura espírita e também falar para você, por favor, explicar qual é o programa lá da UMI Osasco, que o pessoal pode seguir, e conhecer essa playlist que vai trazer todo esse conhecimento de uma forma muito mais aprofundada. Como é que vocês trabalham lá na UMI Osasco? A UMI Osasco, ela já tem, desde 2015, né, ela já tem bastante tempo, e esse programa da UMI Osasco, ele já, dentro do YouTube, né, esse canal do YouTube, ele já está há bastante tempo, então a gente tem lá dentro do canal da UMI Osasco várias playlists, e aí quando você entra na playlist, tem os vídeos de todos os cursos que a gente já fez, então durante a pandemia a gente fez o livro Palavras de Vida Eterna, e aí era interessante porque a gente vinha com uma parte mais do evangelho, e aí depois a gente vai fazendo cursos específicos, já teve curso de obsessão, que foram 2 cursos diferentes, bastante tempo também, semanais, e agora a gente vem com esse curso sobre saúde, né, ele é quinzenal, ele ainda está no começo, nas aulas do começo, então quem quiser, a partir de agora, participar, né, aconteceu uma aula toda terça, né, então pula 15 dias, mas para quem não viu pode ir lá ver, e aí a gente vai se encontrando nesses programas mesmo. A maioria das casas, das AMES, né, das Associações Médicos Espíritas, tem programas também, então quando é um tema que bate muito assim em você quer saber, coloca lá no YouTube, né, a Federação Espírita também tem, coloca lá no YouTube, e o que vocês precisarem dentro do @AmeOsasco, que é o Instagram, se vocês tiverem questionamentos, tiverem dúvidas, pode falar com a gente, e a gente monta vídeos para explicar algumas questões também, acho que é interessante. E nesses programas, como eles são ao vivo, né, as pessoas podem interagir, fazer perguntas e já receber uma resposta de vocês, o que é sempre muito bacana. Thaís, então, muito obrigada aqui pela sua presença, Miriam também, e todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse tema, que é super interessante e cheio de dúvidas, né, para a nossa vida, não deixem de compartilhar, não deixem de dar o like, comentem também, porque a gente gosta de saber se vocês tiveram dúvidas, se vocês se interessaram, se vocês têm sugestões, deixem tudo lá nos comentários, isso é muito importante também para que o algoritmo do YouTube distribua esse conteúdo para pessoas que não nos conhecem. Nós vamos ao ar todas as quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Te aguardamos lá. Obrigada e até a próxima.